A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Estamos aqui para ministrar a 11ª aula de 2ª Carta aos Coríntios, que faz parte da matéria Epístolas Paulinas 2. Nós já ministramos 1 Coríntios, estamos caminhando agora para o final de 2 Coríntios e depois iremos finalizar essa matéria com o livro de Gálatas. Mas eu quero dizer para você que eu espero, em nome do Senhor Jesus e no meu espírito também, que você possa estar crescendo de forma espiritual, com revelação de cada assunto que foi tratado aqui nessas 2 epístolas. E eu quero declarar em nome de Jesus que você vai sair desse curso cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e, acima de tudo, com a sua mente entendendo, compreendendo cada um desses assuntos. Amém? Então vamos orar para dar início a essa 11ª aula. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e declaramos a bênção do Senhor sobre essa aula. Senhor, dá espírito tranquilo, dá-nos um espírito manso, dá-nos uma mente clara, um encadeamento adequado das ideias e que nós possamos entender com tranquilidade cada uma das revelações dessa matéria e daqui da carta aos Coríntios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. Aqui nós vamos ver, vamos dar uma continuidade ao assunto que nós terminamos na aula anterior, porque o capítulo 8 de 2 Coríntios, ele fala da oferta que o apóstolo quer tirar para levar até os nossos irmãos, os irmãos que estavam em Jerusalém, porque naquela época eles estavam passando por dificuldades ali. Então, ele estava agora conclamando a igreja de Corinto para ofertar, tá certo, para esses irmãos. E ele iria até a Macedônia. Mas ele tinha um contato com essa igreja, e ali ele está com a igreja da Macedônia, e de acordo com o que nós vamos ver aqui, o apóstolo Paulo estava sempre louvando aos irmãos da Macedônia em relação aos coríntios, dizendo que eles tinham avançado muito e que o apóstolo estava muito satisfeito com as respostas que eles estavam dando. E aqui agora ele continua nos ensinando a respeito das ofertas. E nós vamos poder ver aqui no capítulo 9 princípios de prosperidade, porque ele aborda esses princípios aqui. E eu coloquei para você aqui, e vou aqui na lousa, e vou mostrar para você que nós vamos ministrar dos princípios de prosperidade 5 tópicos que você está vendo aqui. O primeiro é esse: o espírito de contribuição, ele impede que haja necessitados da igreja. Depois, à medida que a gente for caminhando, eu vou voltando aqui. Então, o espírito de contribuição, ele impede que haja necessitados da igreja. As contribuições, a contribuição, as ofertas, é para que a gente possa manter os necessitados da igreja e também os trabalhos da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele exorta para eles ficarem apercebidos com a oferta, para que quando o apóstolo mandasse os irmãos até lá buscar a oferta, eles não estivessem despreparados. Então vamos ler essa parte inicial. Ora, quanto à assistência a favor dos santos lá de Jerusalém, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorie junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então, o apóstolo estava muito contente com as respostas e ele elogiava
a igreja de Corinto, né, para os macedônios. 3. Contudo, enviei os irmãos, ele mandou irmãos até a igreja de Corinto. Enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, quer dizer, aquilo que o apóstolo estava dizendo a respeito deles, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que caso algum dos macedônios fossem comigo, ou forem comigo, eu vos encontrem desapercebidos. Não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Então a preocupação é se eles estariam realmente com a oferta já preparada para abençoar os irmãos lá de Jerusalém. Sim, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão da generosidade e não de avareza. Então aqui é impressionante que nós vimos aqui 3 aspectos, 3 realidades básicas. Primeiro, ele no versículo 2, ele faz o elogio aos irmãos. Então, isso criou uma certa expectativa da igreja da Macedônia em relação à oferta deles. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha temor dele chegar lá, inclusive com algum dos irmãos da Macedônia, e eles ainda não tivessem preparado a oferta. Mas por que o apóstolo tinha essa preocupação? A preocupação é básica, é pela imaturidade dos irmãos de Corinto. Então, a sua cautela, ela seria completamente indispensável se o apóstolo confiasse que eles já fossem maduros. Mas, assim como nós falamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, na realidade, eles ainda eram crianças. Eu quero que você saiba que se você só responde a uma oferta quando o seu pastor, ele ministra o tempo inteiro, de forma insistente, e às vezes por exortações à igreja, é porque nós ainda somos crianças, porque os maduros na fé, como nós vamos ver aqui nos princípios de prosperidade, nós ofertamos com liberalidade e com voluntariedade. É esse que deveria ser a atitude de todo irmão maduro. A segunda coisa, veja aqui na lousa, nós falamos agora que o espírito de contribuição, então, impede que haja necessitados na igreja, e vamos para o item B, que diz o seguinte: a contribuição, ela é uma semeadura espiritual. Todo crente precisa de crer nisso, que toda semeadura, ela toda contribuição, ela é uma semeadura espiritual. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus na nossa vida, ela é sobrenatural. A bênção é de forma sobrenatural. A maneira como Deus pode abençoar-nos a partir das nossas contribuições, ela é tão estranha e sobrenatural, assim como você planta uma semente de uma planta e depois uma única sementezinha vai dar aquela árvore frondosa tão maravilhosa. A gente não consegue imaginar como que uma sementezinha dá uma planta ou uma árvore tão grande, frutífera. Então, a bênção é assim, sobrenatural. Mas uma coisa muito importante que você saiba é que no Novo Testamento, quando Deus faz a promessa à pessoa generosa, ao irmão generoso, ele não está fazendo, querido, uma negociação, não, com a generosidade de maneira alguma. O Senhor, ele ensina aqui que as promessas de Deus a nós, elas são pura e unicamente, simplesmente pela graça do Senhor. Então, nós recebemos bênçãos do Senhor unicamente pela sua graça. E aí, no versículo 6, a gente lê agora, e diz assim: e está firme aquele que semeia pouco, pouco também ceifará.
E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha que coisa tremenda. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Sabe que aqui nesse texto nós podemos já ver os princípios da semeadura, o princípio da colheita, que nós sempre falamos, o espírito da colheita. Então, no espírito da colheita, o que acontece? Olha só, nós nunca vamos colher o mesmo tanto que nós plantamos. Nunca. Porque se eu planto uma semente de milho, eu vou colher uma espiga que tem pelo menos 100 grãos de semente. Então, nunca vamos colher o mesmo tanto que plantamos. Sempre colhemos aquilo que plantamos. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Se você planta amor, você vai colher amor. E se você planta dinheiro, você vai colher dinheiro. Esse é outro princípio da colheita. Nunca colhemos o mesmo tanto que plantamos, sempre colhemos aquilo que plantamos e nunca colhemos na mesma hora em que semeamos. Por quê? Porque há uma distância entre o tempo de plantar e o tempo de colher. No versículo 7, ele falou sobre ser segundo o coração. Por que o coração? Porque hoje, querido, no Novo Testamento, nós não somos guiados pela lei mosaica, mas somos guiados pelo Espírito. É por isso que o apóstolo fala que é segundo tiver proposto no coração. Coração aqui aponta para o Espírito, para o nosso Espírito. Então, a maneira nossa de ofertar não é seguir uma lei. Você não é obrigado, as pessoas não são obrigadas por lei a ofertar, mas nós ofertamos por um impulso do Espírito Santo na nossa vida. E como que nós ofertamos? Com alegria, porque Deus ama a quem dá por alegria, com alegria. Você sabe por quê? Porque quando alguém oferta sem alegria, é apenas uma estúpida tentativa de agradar a Deus com aquilo que Deus mais abomina, que é o mecanismo religioso. Aquele que oferta por ofertar, ele é apenas um religioso, ele ainda não entendeu nada o que é realmente a oferta ao Senhor. Voltando aqui para a lousa, você vê que nós estamos já agora no item C. A contribuição, ela desencadeia um ciclo de bênção. Olha que coisa maravilhosa. Então nós vimos que o espírito de contribuição impede que haja necessitados na igreja. Nós vimos que a contribuição é uma semeadura espiritual, onde nós vimos aqui o princípio da colheita, e agora nós vamos ver a contribuição, ela vai desencadear um ciclo de bênção na nossa vida e na sua vida. No versículo 9, ele disse o seguinte: distribuiu, deu aos pobres. Isso aqui está falando que dar aos pobres aqui. Por que ele usa a palavra justiça? Porque não significa que nós damos esmola para os pobres. Nós apenas distribuímos aquilo que nós temos. Isso é que é ser justo. A justiça é dessa distribuição. Quem tem mais, ele doa mais. Por quê? Para distribuir. E isso aqui é uma referência ao Salmo 112. Salmo 112, versículo 9. Se der para você abrir, eu gostaria que você abrisse. O Salmo 112, versículo 9, é que fala sobre isso. Mas por que eu faço questão de abrir? Porque
Esse salmo é maravilhoso. Ele diz assim no versículo 1, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, é misericordioso e justo, de todo o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo e não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Ele distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará de glória. Olha, esse salmo é poderoso. É desse salmo que 2 Coríntios, aqui no capítulo 9, faz menção. Então, distribuiu, deu aos pobres. Mas a Bíblia fala ainda que ele tendo sempre. O que significa tendo sempre? Ter sempre. Essa expressão, ela denota a prosperidade na perspectiva da continuidade. O que é ter sempre? Ter sempre você é generoso, oferta, aquela pessoa recebe, mas Deus te dá mais. Quanto mais você dá, mais Deus dá para você. É isso que refere a frase tendo sempre. Mas só que ele pega e fala ainda, ampla suficiência. Que significa tendo sempre ampla suficiência? Aqui trata da abundância da bênção de Deus. A bênção de Deus, ela é plena na nossa vida, meus irmãos. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Eu gosto dessa palavra, Todo-Poderoso, porque a palavra Todo-Poderoso poderia ser traduzida na nossa Bíblia como o Todo-Suficiente. Então é o seguinte, o Senhor, Ele é pleno em tudo. Entendeu? Ele é pleno, Ele é completo em tudo. Aquele que tem ampla suficiência é que ele é suprido em tudo. Portanto, esse é o homem bem-aventurado, é um homem generoso que distribui aos pobres. Ele vai continuar tendo sempre, e ele tem sempre a provisão de Deus completa na sua vida. No versículo 10 ele diz que suprirá. O que é isso, suprir? Suprir é reabastecer. Se eu dou, faltou, aí ele coloca de novo. É assim que Deus faz. Quando você dá, eu já experimentei isso muito, às vezes com algumas coisas simples, como roupa. É impressionante. É só você dar que o Senhor pega e coloca na sua casa outras roupas, porque é algo interessante. Isso também está relacionado a ofertas que você às vezes abençoa um irmão, aí de repente o Senhor coloca tudo de novo, te dando ampla suficiência e te suprindo. Mas uma coisa, o apóstolo ainda fala no versículo 10, ele aumenta. Então ele não só dá sempre, não só te dá uma ampla suficiência, ele não só supre o necessário, mas ele aumenta o seu recurso. O homem bem-aventurado, ele está sempre aumentando aquilo que ele tem, a sementeira dele. Por isso é que ele se multiplica. E a promessa é que Deus vai multiplicar o fruto da justiça, que lá naquele contexto do versículo 9 é dar aos pobres. Quanto mais você dar aos pobres, ou aqueles que necessitam, ou distribuir aos irmãos, mais você terá. Amém? Então o fruto da justiça é essa bênção da graça de Deus na forma de prosperidade material. Você vai ser ricamente suprido, creia nisso, porque a bênção de Deus vai te alcançar. Vamos voltar aqui para a nossa lousa. Então nós já estamos aqui no item D.
A contribuição, ela gera um processo de louvor, amém? Vamos ver o que é isso. Então, nós já vimos que ela impede que haja necessitados, ela é uma semeadura espiritual, ela desencadeia um ciclo de bênçãos, mas também ela gera um processo de louvor que retroalimenta indefinidamente. O que significa isso? Vamos ver juntos aqui o que significa. O que é esse processo que foi desencadeado? É um processo de virtudes que acontece. Todas as vezes que você oferta para alguém, suprindo a necessidade de alguém, aquelas pessoas, elas começam a agradecer e elas começam a glorificar o nome de Deus. E eles começam, glória a Deus porque eu fui suprido, glória a Deus porque alguém me abençoou, foi canal de Deus para me abençoar. E então ele começa a dar glórias a Deus, graças a Deus. E isso é a manifestação da glória do nome dele. O nome do Senhor será exaltado. E não só isso, mas ela também cria uma atitude de oração e intercessão a favor do benfeitor. Quanto mais você é alguém que dá, mais você recebe graças. Eu, enquanto preparava essa aula aqui para você, estava lembrando de uma irmã que isso aconteceu agora recentemente comigo. Ela me pediu um favor e eu fiz esse favor para ela. Meus irmãos, mas eu confesso para vocês que e depois ela mandou uma mensagem para mim de WhatsApp, uma mensagem falada, mas essa irmã me abençoou tanto com as palavras dela. Por quê? E eu tenho certeza que ela agora, ela acaba que intercede por mim, ela ora por mim para que eu possa ter mais condições de abençoar a ela, não somente, mas também a outras pessoas. Isso é algo poderoso. E aí o que acontece? Isso prossegue, esse ciclo prossegue, gerando uma outra virtude que está na segunda parte do versículo 14, que é o afeto. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto. Olha só, esse afeto é uma disposição, é uma dedicação com amor, é amar ardentemente. Esse é o afeto, uma disposição de amar. Olha, e essas pessoas começam a nos amar com tanto amor, com tanto afeto, com tanto carinho. Mas por quê? Em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Olha que coisa tremenda. Isso é maravilhoso, não é, meus irmãos? E aí nós vamos finalizar esse capítulo 9 com a última característica, o último princípio da prosperidade. Volta aqui para a lousa. Então, veja bem, nós chegamos agora no item E. A contribuição financeira, ela é a resposta que se recebeu o dom inefável, que é Jesus. Olha, todo aquele que é grato por ter recebido Jesus dentro dele, porque você sabe, irmãos, que Jesus é o maior tesouro que nós temos e nós recebemos ele dentro de nós. Então a contribuição financeira, ela é uma resposta de todo aquele que está super grato por ter Cristo dentro dele, esse grande tesouro. É por isso que o ato de contribuição, ela é uma resposta e uma confissão que nós fazemos da nossa fé. Nós somos muito gratos, porque sabemos que o Senhor está dentro de nós agora, não tem nenhum tesouro mais valioso do que Ele dentro de nós. Por isso é que o apóstolo Paulo fala dom inefável,
que é um dom? Dom é um presente de algo indescritível. Deixa eu falar algo para você. Esse tesouro que você tem dentro de você é algo indescritível, inefável. Não tem como descrever. Tamanha graça é essa de termos Jesus dentro de nós através do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, então, o ato de contribuir, ele é uma resposta a essa fé nossa. Ela é um testemunho da nossa alegria da salvação. Nós estávamos perdidos, fomos achados. É muita alegria. Então, toda pessoa que tem essa alegria da salvação, ele acaba sendo um ofertante alegre. E também é uma confissão quanto ao Evangelho de Cristo. Porque contribuir, então, querido, não pode ser apenas uma opção que alguns cristãos fazem, mas uma resposta concreta e mensurável da nossa fé e na palavra de Deus. É importante que nós aprendamos isso e que a gente possa ensinar a respeito disso. Ok. Uma vez terminado o capítulo 9, vamos continuar. Capítulo 10. Capítulo 10. Meus irmãos, lembra que eu disse para vocês, durante esse período que estivemos junto até agora, ministrando Coríntios, que lá na cidade de Corinto, que era uma cidade cosmopolita, grande e importante da época, chegava pessoas de várias partes do mundo e muito provavelmente de Jerusalém. Esses homens, eles se diziam apóstolos, tá certo? E pelo contexto que nós vamos ver aqui, eles praticavam, eles chegavam dizendo com cartas de recomendação de outras pessoas famosas, talvez que já eram famosos em Jerusalém, eles recebiam essas cartas e chegavam e começavam a pregar, mas cobrava provavelmente para poder ministrar, para ensinar. E essas pessoas falavam muito mal do apóstolo Paulo. Compreende? Principalmente os judaizantes. Eles falavam muito mal, eles eram detratores do apóstolo Paulo, eles eram acusadores do apóstolo Paulo. E aí era necessário sempre o apóstolo defender o seu apostolado. Mas como é que ele fazia isso? Com a mansidão e a benignidade de Cristo. É o que ele fala no capítulo 10, versículo 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, porque isso aqui era uma acusação que eles tinham do apóstolo. Eles falavam, olha, quando ele está perto da gente, ele é humilde, mas quando ele está longe, que ele fica escrevendo essas cartas, olha aí, ele é muito ousado. Aqui ele está defendendo isso, né? Quando presente, ele fala, tá vendo? Eu vou com mansidão da benignidade de Cristo, porque vocês me acusam disso. Versículo 2, aí ele fala assim, e eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Por quê? Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si mesmo, em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Está vendo? O apóstolo Paulo, ele está aqui
começando a defendê-lo, a defender o seu apostolado, e aí nós podemos ver algumas características de alguém que ele é um ministro, ele é alguém enviado, ele é um obreiro eficiente. Então ele diz aqui, eu não milito contra segundo a carne, quer dizer, a guerra dele é espiritual. Por isso é que ele fala, eu combati o bom combate da fé. O apóstolo Paulo era um homem espiritual, ele não entrava nesse campo da carnalidade, tá certo? As suas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Aqui ele mostra, em poderoso com Deus, ele fala da palavra de Deus, olha aí, da palavra de Deus. São poderosas em Deus. Tá certo? A palavra de Deus, ela é poderosa. Então ele usava as armas, as armas que ele tinha, era a palavra de Deus e o Espírito Santo. Essas eram as armas que ele tinha, e eram armas poderosas, amém? E ele não se preocupava com o aspecto exterior, por isso que ele não estava preocupado em ter orgulho, como ele fala aqui, ele destrói toda altivez, né? Essa parte aqui está relacionada com aquilo que é exterior. Por isso que ele no versículo 7 ele fala, olha, porque no versículo 8, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, aí ele fala, por que você acha que eu tenho que preocupar com aquilo que é exterior? A minha preocupação é a edificação da igreja. Então, por isso é que ele diz, eu não me comparo com esses outros. Eles vêm, eles estão preocupados com dinheiro, mas eu não estou. E eu não me glorio no trabalho de ninguém. Eu me glorio apenas no trabalho que eu faço. Por isso nós vemos que o espírito do apóstolo Paulo era de um verdadeiro pioneiro, e ele sempre querendo avançar, ele está preocupado com a edificação da igreja, como nós vimos aqui no versículo 8, que ele diz, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação, e não para a destruição vossa, mas não me envergonharei. Então, querido, aqui o apóstolo Paulo, ele mostra o quanto ele o quanto é importante. Deixa eu recusar. Ok. Então, vamos para o capítulo 11. No capítulo 11, nós vemos aqui, que todos os santos precisam perceber que ele é uma mulher em relação a Cristo, é uma virgem em relação a Cristo. Vamos avaliar isso aqui. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Por que na minha loucura? Eu vou te explicar. É porque o apóstolo aqui, ele estava simplesmente defendendo. E ele acha que defender é uma loucura para ele, porque ele não precisa de defesa. Mas aí ele fala por que ele acaba tendo que se defender. Primeiro, não é por causa dele, mas é por causa dos próprios irmãos de Corinto. Compreendeu por que ele se defendia? Aí ele fala, quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Aí ele mostra no versículo 2 por que ele acaba defendendo. Porque zelo por vós com zelo de Deus. Em outras palavras, olha isso, ficar defendendo é loucura. Mas eu só defendo por causa de vocês. Visto que eu tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo que é Cristo. Então o alvo do apóstolo era apresentar a igreja de Corinto como uma virgem, como uma esposa para o esposo que é Cristo. Aí ele fala no versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém que prega outro evangelho, vamos aqui até o versículo 3. Então, como a virgem, nós precisamos ser puros, precisamos ser simples, singelos.
Aqui a palavra simplicidade aqui, ela poderia ser também traduzida como singeleza, mas aqui ela fazendo uma referência muito mais a uma lealdade de um coração simples, a lealdade de um coração singelo, tá certo? Isso para com Cristo. Então, toda mulher, ela tinha que conhecer o seu marido apenas dessa forma. Ele é simplesmente o meu esposo, sem aceitar nada mais do que isso. Por quê? Isso é uma lealdade de um coração singelo. Amém? Os diversos ensinamentos diferentes do cristianismo que acontece hoje é um problema sério. Por quê? As pessoas muitas vezes querem saber quem é que está certo, porque se um prega uma coisa, o outro prega outra, nem os ímpios vão achar que nós temos unidade, harmonia entre nós. Por isso que é a preocupação do apóstolo Paulo em estar sempre corrigindo os desvios na igreja, porque temos que ser uma noiva pura, uma noiva virgem, com a simplicidade de uma virgem. Por isso que nós não temos que ter outras considerações a respeito do nosso marido, que é Cristo. Para com Cristo nós somos a noiva. Ele somente deve saber que o meu marido é o melhor marido, que essa noiva ela tem que saber que o marido dela é o melhor marido e simplesmente o melhor dos melhores. É isso que deve ser o nosso relacionamento com Cristo. Ele basta, só Cristo basta. Nós temos que ser simples para com Cristo. Nós precisamos estar cegos e totalmente satisfeitos somente com Ele. É interessante que muitas vezes os irmãos não gostam de uma resposta. Às vezes a gente fala, não, é Cristo. Ah, mas eu estou com muito problema no casamento. Aí a gente fala, olha, você precisa de Cristo. Quanto mais você tem Cristo, mais você... Revelação, porque ela já tem Cristo. Estou falando revelação da pessoa de Cristo. Mas a pessoa não aceita, porque ela fala, não, isso é muito simples. Não, querido, nós devíamos ser simples dessa maneira, essa lealdade a saber que nós temos, né, nós temos e vamos ser essa noiva apaixonada pelo nosso Cristo, né? Não devemos conhecer nada, querido, exceto Cristo. Nós não deveríamos gostar de nada, de ter outra paixão na nossa vida, ou qualquer uma outra atitude que não seja estar com Ele e desfrutar dele. Mas aqui, no versículo 4, ele fala algumas coisas muito interessantes. Ele previne aqui os coríntios de 3 erros. Ele fala, olha, se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus, o que significa outro Jesus? Alguma coisa criada pela mente humana, imaginação humana. Tem gente que cria vários conceitos de Jesus e quer ensinar várias a respeito de Jesus, mas esse Jesus que essa pessoa está ensinando não é o nosso Jesus. Compreendeu? Ele não tem nada a ver com o Jesus que nós conhecemos, com o Filho de Deus que nós amamos, o Filho de Deus que nós temos. Mas ele fala também, e se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido. Horas, por quê? Não tem outro espírito. Há somente o Espírito Santo, a quem todo cristão obedece. E ele avança também dizendo, ou outro evangelho diferente que não tendes abraçado. Qual outro evangelho? Há um só evangelho, o evangelho da graça. É o evangelho que anuncia o perdão de Deus por causa da redenção, a obra expiatória de Jesus. Não tem outro evangelho. Então, meus queridos, aqui ele está preocupado que a igreja venha a ser essa virgem pura. Por quê? Porque as pessoas que chegavam lá queriam distorcer os ensinos, a doutrina,
e vinham com imaginações de um Cristo que não é o nosso, de um espírito que não é o santo, e muitas das vezes um evangelho legalista, que não era o evangelho do apóstolo Paulo, não era. Aí, no versículo 7, ele começa a falar algo interessante, continuando a sua defesa. Ele diz assim: cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir? Na verdade é porque tinha gente lá que cobrava para servir os irmãos. E estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Está vendo? Ele não aceitou a oferta da igreja de Corinto para ele, para o próprio apóstolo Paulo. Ele estava pedindo oferta para a igreja, não para ele. Ele não queria ser pesado para ninguém. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo, Deus o sabe. O que faço, farei, é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Então, ele estava preocupado sim com o que aquelas pessoas que estavam ministrando lá, aqueles falsos apóstolos, como eu já me referi aqui, como que eles, os coríntios, iriam compará-los. Então o apóstolo Paulo, hora nenhuma, foi pesado para eles, não cobrava, não preocupava em receber nenhum dinheiro deles. Mas o alvo eram os falsos apóstolos. Por quê? Versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, ele nunca teve intenção de explorar os filhos da fé. Ele nunca teve essa intenção. Por essas razões, ele não aceitou as ofertas dos coríntios para ele. Mas é interessante que ele mesmo diz aqui que aceitou as ofertas que vieram da Macedônia. Então aqui você percebe na defesa do apóstolo Paulo, ele é muito preocupado para que os irmãos de Coríntio reconhecessem que ele era um apóstolo genuíno, enviado pelo Espírito Santo, e que o prazer dele e o zelo dele é que eram ali as suas credenciais como apóstolo. Aí vamos caminhando para terminar essa ministração de hoje, e eu quero ler com você a partir do versículo 16, para nós finalizarmos, que mostra que o apóstolo aqui, ele reconhece a necessidade de se defender, mas ao mesmo tempo ele acha a tarefa difícil, desagradável, a ponto dele considerar como loucura. Mas mesmo assim, ele aponta os seus sofrimentos que ele passou por amor ao Evangelho. Então ele diz: outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como loucura nesta confiança de me gloriar. Você percebe que ele está preocupado, porque ele está falando, ele está se defendendo, mas ele chama isso de loucura. E ele fala, olha,
essa loucura de me gloriar, mas ele fala, é por causa de vocês que eu estou fazendo isso. Aí ele diz, e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, tá vendo? Porque os outros ficam contando as suas vantagens, mostrando as suas credenciais, quem que eles são, quem que eles conhecem, mas o apóstolo Paulo começa então a falar, olha só, tolerais quem vos escravize, quem vos devore. Esses falsos apóstolos escravizavam eles com a lei. Com a lei. É isso que ele está tratando aqui. Olha só, escravize com a lei e ainda devore, quer dizer, ainda tira o dinheiro deles. Quem vos detenha, quem se exalte, quem vos bofeteie no rosto, quer dizer, quando esses falsos apóstolos, eles chegavam ali e eles queriam repreender os coríntios, era como se eles fossem tão duros que era a ponto de comparar com o dar um tapa no rosto, esbofetear o rosto. Versículo 21, ingloriamente confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tenha ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Aí ele começa a mostrar quem ele é naturalmente. Olha só, são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Também eu sou. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, porque ele não está preocupado em que isso seja algo espiritual, não, ele está falando, estou fora de mim. O que eu estou descrevendo aqui é loucura. Aí ele começa a falar o que ele passou, ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes. Irmãos, vocês reparam que o apóstolo Paulo, então, ele começa a descrever tanta coisa que ele passou, abundantes trabalhos, no qual o apóstolo não poupava o seu corpo, na crueldade, nas perseguições, muitas vezes ele foi açoitado, encarcerado. Ele, por causa de muitas viagens que ele fazia, sofreu esses naufrágios. Muitas vezes ele passou fome, passou frio, passou nudez, mas tudo porque ele tinha um zelo por eles, zelo pela obra, zelo pelo evangelho, indignamente. Você sabe por quê? Porque no passado ele era o orgulho dos fariseus. Agora, ele descreve no versículo 32, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Alguém simples que estava correndo do governador, alguém que era o maioral dos fariseus, agora descia num cesto qualquer na muralha. É alguém que realmente encontrou a humildade do Senhor para servir ao Senhor. Eu quero finalizar essa aula com vocês, meus irmãos, deixando esse recado para você. Sabe, que nós sejamos, eu gosto da frase do apóstolo Paulo que ele diz, né? Sede meus imitadores. Então, se nós temos que ser imitadores de Cristo, é preocupar com o zelo pela igreja, como ele tinha, defender unicamente em função dos irmãos, não de si próprio, e você, acima de tudo, acreditar que vale a pena servir ao Senhor. Eu quero que você termine esse capítulo agradecendo a Deus por tantas bênçãos que o Senhor tem dado na sua vida, e que nós sejamos imitadores do apóstolo Paulo, né, passando por todas essas necessidades. Procure não se defender, mas se tiver que defender, defenda-se por causa dos irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que essa verdade, essa palavra,
venha a ser ricamente revelada no coração dos nossos irmãos. Há uma bênção na prosperidade, há princípios de prosperidade, mas também nós recebemos bênção sobrenatural do Senhor. Há também bênção em ser zelosos com a igreja, e há também bênçãos em amar os nossos irmãos, mesmo que isso tenha como consequência muitas dificuldades, muitas perseguições que nós venhamos a passar. Abençoo os meus irmãos, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.